Olá, graça e paz, meus irmãos. Todos bem? Depois de um tempo aí afastado, a gente está retomando aí os vídeos dos nossos estudos. Foi um tempo aí de estudo, de crescimento, mas estamos aí novamente, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre um assunto que corriqueiramente eu sou perguntado e me envolvo em debates sobre esse tema, que é o seguinte: as pessoas boas, quando morrem, vão para o céu? Isso é um tema aí que direto está nas rodas de conversa. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Antes vamos orar. Pai, eu te dou graça, Senhor, por esse tempo, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. Espírito Santo, eu oro para a revelação, espírito de sabedoria, espírito de discernimento, olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos para a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Te agradeço, Pai, por esse tempo de estudo, em nome de Jesus. Amém. E aí, meus irmãos, o que vocês acham? As pessoas boas, quando morrem, vão para o céu? É um tema para a gente estar meditando, né? Pensando. No mundo, gente, há muitas pessoas boas, piedosas, pessoas sem maldade no coração, pessoas que evitam problemas, confusões, pessoas que acreditam nos outros, que têm uma reação positiva diante de quase tudo e que ajudam ao máximo as pessoas que eles podem. Mas e aí? Essas pessoas com esse posicionamento de vida, quando morrem, vão para o céu? O que a palavra de Deus diz a respeito? Qual o peso da minha opinião diante do que a palavra de Deus diz? A gente tem que partir do princípio de que a palavra de Deus é a verdade. Então, qual o peso da minha opinião a esse respeito? Quando Adão pecou no Éden, a morte, o mal, a doença, a mentira, a traição e tudo que não presta entrou no mundo. A palavra de Deus nos diz que nesse momento o homem morreu espiritualmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que seu espírito foi separado de Deus. E de lá para cá, todos nós, né, que somos descendentes de Adão, também morremos espiritualmente. Lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deus, por seu imenso amor, gente, por seu imenso amor por sua criação, providenciou um caminho de redenção para que a humanidade pudesse voltar a ter comunhão com Ele. Apenas um homem sem pecado e nascido legalmente de mulher nesse mundo, o que isso quer dizer? A pessoa, para estar legalmente nesse mundo, tem que nascer de mulher. Se assim não for, é ilegal. Então, apenas um homem sem pecado, nascido legalmente nesse mundo, através de uma mulher, poderia pagar o preço pela remissão dos pecados da humanidade e reconduzi-la de volta à presença de Deus. Jesus Cristo é esse homem. Foi e é esse homem. Em João, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Baseado nesse versículo, a gente já consegue ter um vislumbre da resposta dessa pergunta do podcast, né?
desse vídeo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo foi o plano de redenção que Deus estabeleceu desde a fundação dos tempos para a humanidade. Deus, por ser atemporal, eterno, criador e soberano sobre todas as coisas, inclusive o tempo, em sua majestade e sua majestosa onisciência, ele já sabia de tudo o que estava por vir. O homem, meus irmãos, por si só não é capaz de se salvar, pagando o preço do pecado. Não tem como o homem por si só se salvar. Quem é que pode salvar o outro? Ninguém. Se o nosso alvo é o céu, se temos a esperança de uma vida eterna, não é nos homens, muito menos em nossas boas obras, que devemos depositar a nossa esperança. Isso é uma coisa, né? Se a gente pretende chegar no céu, a gente tem que depositar nossa esperança em Deus e no que Ele diz. Não nas nossas forças, porque ninguém pode se salvar, né? Nossa esperança de salvação é Jesus. Um homem não tem o poder nem a capacidade de salvar outro homem da escravidão do pecado e da morte. Eu conheço muitas pessoas do meu convívio social que às vezes me perguntam sobre esse tema. Elas argumentam seus pontos de vista, dão suas opiniões, às vezes não concordam muito com aquilo que eu respondo para elas, né? Porém, o que mais além da verdade estabelecida pela palavra de Deus eu posso responder para elas? Quando eu parto do princípio que a palavra de Deus é a verdade absoluta e que ela tem a primazia sobre a minha vida, não há espaços para que eu acredite em alguns trechos das Escrituras. Acredito em alguns trechos e em outros não. Como é que eu vou acreditar numa parte da Bíblia e na outra não? Quando eu tenho essa atitude, eu estou incorrendo em engano, né? Eu posso estar filtrando apenas aquelas partes que me convêm. E fazendo isso, eu fecho os olhos para a verdade da palavra. E passo a viver muito abaixo daquilo que Deus planejou para a minha vida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nós temos uma luz sobre o que Jesus nos ensina, sobre como podemos acessar o céu. Vejamos, é aquela conversa entre Nicodemos e Jesus. Lá em João 3, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos, gente, era um estudioso da palavra, não era uma pessoa comum. Era um dos principais fariseus. Então ele era uma pessoa instruída, estudada, cresceu, né, no meio erudito, estudando a palavra, estudando a Torá. Então era uma pessoa, vamos dizer assim, com pedigree naquela sociedade, né? E de noite, Nicodemos foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus foi bem claro. Se a pessoa não nascer de novo, ela não pode. Isso aí já vai dando mais uma luz sobre a pergunta. Minhas boas obras podem me conduzir ao reino dos céus?
Não pode. A minha conduta de vida pode me conduzir ao reino dos céus? Não pode. O que que pode? Nascer de novo. Aí, continuando a conversa, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode. Jesus está sendo claro e enfático. Não pode. Isso aí é uma condição. Se a pessoa não cumprir essa condição, esse requisito, ela não pode. Então não vai ser minhas obras, não vai ser o que eu acho, não vai ser o que eu penso. Vai ser o que a palavra de Deus diz. Então é necessário que a pessoa nasça de novo. Aí ele continua ainda: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Meus irmãos, só nesse trecho aí das Escrituras, nós vemos claramente que Jesus nos ensina que se não nascermos de novo em Espírito, não podemos entrar no reino dos céus. Pessoa pode ser o mais piedoso dos homens, o mais bondoso, o mais justo. Se ele não cumprir esse requisito, nascer de novo, ele não vai acessar o reino dos céus. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo nos fala sobre a graça da salvação. Vejamos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele já está respondendo também essa pergunta. Não vem das obras a salvação. Se assim fosse, Jesus não precisava ter vindo, passado por tudo que ele passou, a humilhação que ele passou. Então não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá contando papo. Eu me salvei. Ninguém tem essa capacidade. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Nossas obras, conduta e procedimentos, por si só, não têm o poder de nos salvar. Qual é a lógica em querermos ir morar num lugar onde nunca conhecemos ou tivemos comunhão com o dono desse lugar? Tem alguma lógica? Você querer ir morar num lugar que você não conhece o dono, nunca conversou com o dono, não tem comunhão nenhuma com o dono. Não é melhor a gente ir morar num lugar onde conhecemos o dono? Ainda mais se a gente pretende morar eternamente nesse lugar? Pois bem, muitas pessoas passam a vida toda se apoiando em seus feitos, na sua conduta, no seu modo de vida, concluindo dessa forma que vão ser salvas e ir morar no céu. Então tem muitas pessoas que ficam baseando, inclusive eu, gente, pensava assim. Antes da palavra revelada chegar na minha vida, eu pensava assim também. Eu não desejo mal para ninguém, não roubo, não mato, não tenho inveja. Sou uma pessoa que ajuda quem eu posso. Eu tinha esse pensamento. Porém, as pessoas se esquecem que o soberano do céu é Deus. Soberano lá dos céus é Deus. É justamente a pessoa que essas pessoas nunca procuram, nunca buscam,
não segue seus mandamentos, não procura qualquer forma de comunhão com Deus ou intimidade com Ele. São pessoas que, segundo as suas consciências, vivem de forma justa e piedosa, achando que isso vai te garantir a salvação, mas nunca procurou Deus, não tem comunhão com Deus, não segue seus mandamentos, segue suas vidas. Essas pessoas não têm comunhão nenhuma com Deus, mas espera ser aceito por Ele. Espera que suas obras sejam aceitos. Eles não entendem que somente pela obra redentora que Deus proporcionou um caminho através de Jesus. Somente pela obra redentora de Jesus. Seu único filho, Jesus, veio exclusivamente a esse mundo se dar em sacrifício para nos resgatar e nos reconciliar consigo mesmo para o Pai, através de Jesus. Se por nossas obras, condutas e procedimentos pudéssemos alcançar a salvação, meus irmãos, Jesus não precisava ter descido do céu, deixado sua divindade, seu trono, seu poder, sua majestade, para vir aqui na terra sofrer, ser torturado, humilhado, maltratado, morto em nosso lugar. Já que se assim fosse, por nós mesmos poderíamos nos salvar. Quem pode chamar um homem de pai a não ser seu filho biológico ou um filho adotado? E qual a diferença de direitos entre um filho biológico e um filho adotado, legalmente falando assim, perante a lei? O amor de um pai por um filho biológico é imenso, é grande. Mas um pai adotivo precisa de muito mais amor no coração para adotar alguém desconhecido. A pessoa tem que ter muito amor no coração para adotar alguém desconhecido. Tem que ter muito amor, do que o amor que ele já tem pelo seu próprio filho biológico. Deus deu, gente, seu único filho em sacrifício como uma semente que foi morto e sepultado para que pudéssemos, através desse sacrifício, sermos aceitos como filhos adotivos. Uma grande colheita de filhos. Jesus foi a semente. Deus plantou seu filho para ter uma grande colheita de filhos. Né? Uma colheita de filhos do seu amor. Como irmãos e servos de nosso irmão mais velho, Jesus. E co-herdeiros do reino dos céus com Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus caros, a resposta para a pergunta deste vídeo, segundo a infalível palavra de Deus, é não. Pessoas boas que morrem sem terem aceito o sacrifício de Jesus em seu lugar, sem terem feito de Jesus seu único e suficiente Salvador, que não creram verdadeiramente em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que não nasceram de novo no reino dos céus, não são reconhecidas como filhos de Deus, e sim como criaturas de Deus. Quando morrem, não vão para o céu. Tem alguma outra opção? Ou é céu ou é inferno. Baseado nisso, gente, o inferno está cheio de pessoas boas, mas pessoas que não receberam e nem aceitaram o sacrifício de Jesus.
Gente, nós estamos sobre o ministério da graça, a dispensação da graça, o ministério do Espírito Santo. É de graça. Uma pessoa que se diz piedosa, bondosa, que não tem maldade no coração, já preenche vários dos requisitos. Mas o requisito principal, o cerne de tudo, é nascer de novo. Nasceu de novo, a pessoa tem o espírito recriado. Lá no Éden, o espírito morreu. Quando Jesus veio e pagou o preço, agora a gente tem a possibilidade de ter nosso espírito ressuscitado, recriado. Então, uma pessoa boa, piedosa, com a vida exemplar, que não nasceu de novo, ela ainda se mantém no estado de espiritualmente morta. E para o céu só vai vivos. Deus é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. Então o espírito tem que estar vivo para ir para o céu. Espírito morto não vai para o céu. Simples. Então, meus irmãos, a resposta é não. Isso não sou eu que digo, isso é a palavra de Deus que diz. Espero ter ajudado no entendimento sobre esse assunto a todos que assistiram esse vídeo. E vamos orar. Pai, te dou graças, Senhor, por essa palavra, por esse estudo que acabamos de fazer, Senhor. Eu espero, Pai, e oro para que o entendimento chegue, Pai, ao coração daqueles que ainda têm dúvidas sobre esse assunto. Que as pessoas, Pai, possam reconhecer em Jesus o único caminho, a verdade da vida. Possam reconhecer em Jesus o único plano de redenção que o Senhor traçou. Não tem outro caminho, não tem outra rota. A única rota, o único caminho é Jesus. Porque Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Te agradecemos, Espírito Santo, por testificar essa verdade em nosso coração. Te agradecemos, Pai, pelo seu plano de redenção, por nos amar tanto, Pai, que deu seu Filho em sacrifício por nós. Te honramos, te adoramos, te exaltamos, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, meus irmãos.